Vamos lá, pessoal. Entre, entre as qualidades e pontos importantes que vem a estabelecer a nossa vida diária, ligado especialmente ao intelectualismo, a resistência, a consistência, a persistência, algo que vem nos colocar funcionalidade ligada à universidade. As áreas técnicas que hoje têm um espaço muito grande ligado ao ensino superior e a sua funcionalidade significativa e ressignificativa ligado à prática e à teoria. Entre a teoria e a prática, essa competição entre adversários, ou seja, esse treinamento concorrente que ocorre no ensino superior e ensino técnico, que relaciona essa própria eficiência em esses duelos de titãs que ocorrem entre a qualidade e a insistência em fazê-los sem haver uma crítica e essa repetitividade e a falta de funcionalidade do seu produto. É melhor fazer um produto que seja barato, ou seja menos, ou seja em questões de volume, carga horária, que aprenda mais e ganhe mais em conjuntos de teses defendidas ligadas aos direitos e deveres. Pois bem, então entre essas constâncias, lembramos de repetições, entre essas constâncias, lembramos de série, entre essas constâncias, lembramos de iniciações esportivas que venha a nos colocar pontes entre o conceito de qualidade, pontes entre o conceito de quantidade, pontes entre o conceito de maneiras de incorporar, ingressar, de um lado, a criatividade presente, e a criatividade nos coloca estratégias. Qualquer tipo de empresário que também criou um tipo de abordagem, uma abordagem que vai ser colocada no tempo metódico, que correlaciona, são uma das maneiras primordiais que hoje os próprios empresários querem pessoas criativas. E essa criatividade vai colocar qualidade, porque apropriando e agregando essas estratégias, é lógico que você vai se destacar onde você estiver. Ok? Então, entre esse inetismo, que é algo inédito diante de tempos, ou algo novo, coloca uma motivação inserida diante do povo, entre o povo a população, eu vou acrescento em vírgulas, população erudita, que colocam esses objetivos ligados à modernidade. É lógico que na realidade a comunicação de massa, a comunidade ligado às questões que relacionam os meios de telecomunicação, são maneiras que possam haver uma conservação, mas diante da conservação dos meios de comunicação também há uma liberação no tempo liberado ligado à revolução, mas não deixando de falar, almejar sobre o tradicionalismo e a história que foi feita diante da televisão, da rádio e outros fatores ligados ao conceito, ligados à própria qualidade. Quando falamos do universo do corpo, se coloca várias enciclopédias em busca de uma qualidade, que é impossível, porque quando temos uma qualidade, chegamos a algo que não é. Por quê? Quando vamos chegar a uma qualidade, vai haver outro estímulo adaptável em partes, que eu quero dizer, ligado à própria universidade, que é o nosso corpo, que são elementos importantes para um aprendizado. Nesta receptividade, há um estímulo. E nessa receptividade, que eu vou haver esse processo recíproco, havendo estímulo, vai ser algo ativo. É lógico que o campo passivo é algo importante entre conceitos burocráticos, porque quando eu vou falar com alguém que é importante no Senado, ou importante em departamentos ligados a projetos, leis, ou seja, e essas maneiras que colocam, a maneira que eu coloco em curto prazo, a palavra radical, ou seja, em curto prazo, uma visão miótica, ou seja, uma miopia relacionada a uma catarata, nós olhamos que a pessoa muitas vezes ela vai fazer que está cega, não está nos ouvindo. Vai ver a nossa característica, a nossa natureza paralítica
não relacionada a um leviandar, mas ela propriamente é um leviandar. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre universidade, há um entendimento. Quando há um entendimento, há uma análise. E quando há uma análise ligada ao entendimento, há uma pesquisa. Não estou querendo buscar carona com Kant, nos seus dicionários, nem queria citar, mas eu estou falando sobre o universo do corpo e esse intenso debate dialético ligado à metodologia científica e debates que pode haver perdas ou ganhos entre a intuição e a dedução, entre a democracia e a universidade, ou seja, enfim, o que nos coloca fatos importantes, ou fatoides, ou androides, ou seja, nos coloca que somos seres humanos. E essa visão fechada nos coloca uma universidade que vai abrir portas para nós estarmos inseridos e comprometidos ligados à biblioteca e outros lugares. Mas que nós temos uma visão aberta, muitas vezes deformada, para grandes reitores e reitoras, ou grandes presidentes, ou seja, grandes homens e mulheres que investiram numa faculdade, pode haver algo que venha a prevalecer, o quê? Um senso comum. Quando o senso comum passa aqui, vai passar uma história. Quando o senso comum passa aqui, eu quero dizer, vai passar um vento, vai passar algo que eu vou lembrar ligado à própria autonomia, ou aparelhos, ou instrumentos, ou ferramentas convenientes para conviver diante dessa escravidão, que é a própria autonomia, que é dita e feita e falada, mas não tem essa prática diante de fatos e moinhos, ou seja, redemoinhos, que colocam a parlamentar as questões que venham desconsiderar uma maioria entre brancos, negros, ligada à política de cotas. Pois bem, então, no campo do entendimento ligado à política de cotas, nós olhamos que o próprio esporte em si, nós vemos um campo acessível ligado ao movimento e à ciência do movimento. Podemos pegar como divisão um exemplo, o próprio, ou seja, Estados Unidos, ligado à NBA e outros, ou seja, outros fatores importantes que vêm a relacionar mudanças ligado ao próprio esporte. O esporte pode ser uma alavanca, um foco relacionado a uma verdade que ela vai colocar, que vai legitimar que o esporte é um fenômeno esportivo, que possa você ser um intelectual diante de pontos positivistas. Mas o que ocorre, que vem atrapalhar essas fronteiras, diante disso, é o quê? É maneiras de romper esses dogmas. Dogmas, eles estão estabelecidos em qualquer tipo de local, em qualquer tipo de pessoa. Não estou falando de estatuário, que está ligado a um estado estatuário, tatuagem, tatuário, ou seja, aquário, uma tatuagem. Mas o que eu quero dizer é que a própria tatuagem, ela não vai passar o próprio aluno, nem a própria maneira de falar que vai passar, a própria retórica, mas eu quero dizer que em busca dessa convivência, é lógico que há tribos. E aonde há tribos, há uma exclusão. Aonde há tribos, há uma inclusão ligada ao corpo. Então, aonde há vias externas, há vias referentes. Aonde há vias internas, há vias aferentes. Então, esse propósito ligado à constância, ao deslocamento, ao tempo, ao propósito que eu quero proporcionar ao mundo exterior, as investigações e anexos ligados a uma comunidade, pode haver destaques e haver um aproveitamento, uma reciclagem em outros países. Embora a própria China ficou 50 anos, outros países demoraram a ter um campo de investimento no cenário econômico. Pois bem, nesse campo matriz, nesse tempo geomático, essa matricidade na proposta anteriores e posteriores nos coloca uma reforma. Nem sempre nós temos que olhar no ponto de vista na frente das pessoas. Temos que olhar para trás também para fazermos um diagnóstico que relaciona uma abordagem histórica. Crítica materializada, dialética materialista, outros fatores que venham categorizar o sujeito e o objeto, o sujeito, o seu ter, o sujeito, o seu ser. E esse sujeito, o seu ter e o seu ser, vamos somar um sujeito, essa sucessorias ligadas ao corpo, entre instrumentos, ferramentas, que venham a resultar e que venham a encarregar uma responsabilidade